Boa tarde, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Edson Diniz, um dos pastores adjuntos ali na Assembleia de Deus Matriz, em Madureira, Campos de Madureira. Estou de volta aqui para dar continuidade à terceira parte do estudo que trata de um assunto muito sério para os nossos dias, resgatando a identidade da igreja na nossa geração, resgatando a identidade da igreja através da palavra do Senhor, a Bíblia. Porque quando nós olhamos para a nossa geração, percebemos que a nossa geração está deixando a palavra do Senhor de lado. A minha geração está tão distraída com as coisas desse mundo que está deixando a palavra do Senhor de lado. E ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão cair em desuso, não vão ficar em esquecimento. Ainda há um remanescente que entende que há uma importância da palavra de Deus na vida de todo ser humano, porque a Bíblia, quando se trata da igreja, ela é o manual de fé, regra e conduta de todo aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a terceira parte do estudo. Eu queria que você acompanhasse e prestasse bastante atenção em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, tempo profético. Nós estamos vivendo um tempo profético em que precisamos entender os acontecimentos, o que a Bíblia trata sobre e qual o nosso posicionamento como servos de Deus que aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo. De olho na figueira. Tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas vai aparecer essa parábola da figueira. E nós precisamos estar de olho na figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, do 32 ao 35. Qual geração que Jesus está se referindo? Quais coisas? Minhas palavras não cairão em descrédito, em desuso, em esquecimento. Já se passaram mais de 2000 anos e a palavra do Senhor está aí, como ele mesmo disse: não cairia em descrédito, não cairia em desuso, porque há um remanescente fiel que compreende o valor da palavra de Deus e está a todo instante gritando de geração a geração que o Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E é tempo de nós voltarmos os olhos do entendimento, os ouvidos do entendimento para a palavra do Senhor. A figueira, ela representa Israel. O Senhor Jesus está falando: olhem para Israel. Ele está usando a linguagem da agricultura, mas apontando uma linguagem profética, que justamente é o que o Espírito Santo colocou no meu coração em nome de Jesus. O tempo profético que nós estamos vivendo. Israel é a figueira. Ramos tenros, ele está dizendo, quando os ramos estão tenros, quer dizer, quando os galhos novos são lançados na figueira e a folhagem vem, os agricultores já sabiam que iam vir os brotos, os frutos, e a estação seguinte seria a estação da colheita, que é a estação do verão. Ele está falando: olha para esses acontecimentos aqui, vocês sabem que quando a figueira e as árvores lançam os seus galhos novos, lançam sua folhagem e os seus brotos, vocês sabem que os frutos vão começar a crescer, vai amadurecer e vai vir a estação do verão, que é a estação da colheita. Ele está falando: olha para essas coisas. Mas ele está mandando olhar para Israel. Para quê? Para que a gente entenda que a partir de Israel é que a gente precisa compreender o tempo profético que nós estamos vivendo. 70 anos de Israel como nação. Em 1948,
Israel vai ser reconhecido como nação através da ONU, Organização das Nações Unidas. O que o Senhor Jesus estava dizendo na palavra? Olha para Israel e olha para as outras árvores. Israel é o povo da época de Jesus, que ainda não era nação. As outras árvores eram os povos à volta de Israel, que também não eram nação. Jesus está dizendo, olham para Israel e olham para os outros povos. Quando vocês virem uma geração nova do povo judeu, assim como uma geração nova dos povos à volta de Israel, eles começarem a migrar ali para aquela terra, eles começarem a se organizar, eles começarem a se reunir ali naquela terra ali, vocês sabem que eles vão começar ali naquela terra, eles vão começar a gerar os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E o que vai acontecer? Vai acontecer a união e a reunião deles, e no tempo profético eles se tornariam nação. E no decorrer desse tempo profético, todos os eventos estariam preparando Israel como nação, Israel como o povo que seria arrebatado, porque Israel também vai entrar dentro do plano de salvação através de Jesus, que até o momento eles não reconhecem ainda o Cristo que foi morto, entregue por eles aos romanos, e que foi morto. Até então eles não entendem isso. Alguns já se converteram, alguns já reconheceram o Cristo como seu Senhor e Salvador, mas o que o tempo profético que Jesus estava apontando para aquela época, naquela época que para o nosso dia serve? Ele está dizendo, olhem para Israel e olhem para os povos. Então você vê que em 1948 Israel se tornou nação. E aí muitos povos ali à volta também se tornaram nação. Então a partir de 1948 nós precisamos contar um tempo profético de 70 anos. E esses 70 anos se passaram. Em maio de 2018 completou-se 70 anos que Israel virou nação. Em maio de 2028 vai se fechar o tempo de uma geração que é de 80 anos. A gente vai ver isso dentro da Bíblia. Os 70 primeiros anos são os 70 anos de uma vida, e os outros 10 é o que em tempo profético é chamado de canseiro e enfado. São os 10 anos de canseiro e enfado, que está escrito lá no Salmo 90, versículo 10. O tempo de uma geração é de 70 anos, e os que passam disso, por causa da sua robustez, da sua força, chegam até 80, mas é só canseira e enfado. O que a gente vê aqui? Que dentro desse tempo profético, eu encontrei a geração que Jesus estava falando, a geração de 80 anos, que vai de 1948 a 2028. Só que aqui de 2018 a 2028 é o tempo que nós estamos vivendo, os 10 anos de canseiro e enfado, os 10 anos de perturbação, os 10 anos de desgraça, os 10 anos de lutas, de provas que o Senhor está usando para poder preparar a igreja para o arrebatamento. E nós estamos vivendo esses 10 anos proféticos. Então você vê que de 2018 até agora 2024, em maio de 2024, vai completar 6 anos dos 10 anos proféticos, né? Os 6 anos de canseiro e enfado, como está escrito no Salmo 90, versículo 10. O que nós vamos ver aqui dentro desses 10 anos proféticos? Em 1948, Israel foi reconhecido como nação. Em maio de 2018, Israel completou 70 anos. No dia 6 de dezembro de 2017, o presidente Donald Trump reconheceu em documento oficial que a capital definitiva de Israel era Jerusalém. Tanto é que ele já tirou a embaixada dos Estados Unidos, que era em Tel Aviv, e já colocou lá
em Jerusalém, reconhecendo que a capital de Israel definitivamente agora era Jerusalém. Quando chegou em maio de 2018, Israel completou 70 anos como nação. E de 2018 a 2028 abriu-se o tempo profético de 10 anos para fechar o ciclo de uma geração de 80 anos, onde todos os eventos que estão acontecendo ali dentro estão apontando que essa geração é a geração que está pré-anunciando o arrebatamento da igreja à volta de Jesus. Em maio de 2024, vai se completar os 6 primeiros anos dos 10 anos do tempo profético. O que aconteceu dentro desse período aqui, desses 10 anos? Vamos fazer uma análise aqui. Primeiro, de 2018 até agora, nós estamos em fevereiro de 2024. Ainda faltam alguns meses para se completar os 6 anos do tempo profético, dos 10 anos. Quer dizer, os 6 primeiros anos em maio de 2024, que fecha os 6 primeiros anos. Já estamos em fevereiro ainda. O que aconteceu de 2018 até aqui? Quando nós olhamos, Jesus falou assim, todas essas coisas, a gente precisa observar o que está acontecendo para poder ver que nós somos a geração que pré-anuncia o arrebatamento da igreja. Guerras. Dentro desse período aqui de 6 anos, nós tivemos a pandemia, que dizimou mais de 15 milhões de pessoas. Nós estamos aí com uma guerra da Rússia e a Ucrânia que está em andamento. Nós temos aí numa guerra de Israel com o Hamas que está em andamento. Nós tivemos uma inundação na Líbia que acabou com o país. Nós tivemos uma inundação no Rio Grande do Sul que devastou o estado. Bairros de Maceió afundando. Teve aí um alerta mundial para que ficassem de olho ali nos bairros de Maceió aqui no Brasil, porque tinha um alerta ali de que os bairros iriam afundar a qualquer momento. Incêndio na ilha de Maui, no Havaí. Quantos já se esqueceram daquele incêndio que devastou, acabou com a ilha? Muitas pessoas morreram. Terremoto no Japão, já se esqueceram também. Terremoto nascido na Turquia, mais de 60 mil mortos. Terremoto acabou com os 2 países. Estão lá se reerguendo dos escombros. Guerra civil no Congo. Estamos em uma crise agrícola lá na Europa. Você vê no noticiário direto falando sobre a crise agrícola na Europa. Crise política no Equador, está lá uma guerra, né, do governo do Equador, um poder paralelo lá, está uma crise total lá. Enchentes no bairro do Rio de Janeiro, virou o ano já com alguns bairros do Rio de Janeiro debaixo de água, as pessoas perderam a maioria das coisas, houve algumas mortes. Surto de dengue no Rio de Janeiro, está esse alarde aí, se é, se não é, se é, se não é, mas já tem toda uma vacinação aí sendo dada às pessoas até 40 anos aí, porque tem um surto, por enquanto eles ainda não divulgaram assim abertamente que é, mas os assuntos através dos jornais, das reportagens estão dizendo que há um alerta de surto. Guerra civil no Congo. O que nós precisamos entender? Que nós estamos vivendo um tempo profético de 10 anos, aonde o Senhor está usando esses 10 anos para chamar a atenção da igreja, acordar a igreja e fazer a igreja lavar suas vestes, se preparar, ter azeite de reserva na botija, porque Jesus vem. E o arrebatamento está perto. É por isso que nesses 10 anos proféticos você está vendo só desgraça acontecer no mundo. E ainda estamos nos 6 primeiros anos, ainda faltam mais 4 anos, que termina em maio de 2028. E Deus tem falado ao meu coração, em nome de Jesus, que Ele vai trazer uma correção muito grande sobre o Brasil. Eu me lembro que antes das festas da carne desse ano, o Senhor mandou eu gravar um vídeo e postar sobre uma mensagem que Ele disse que depois das festas da carne, Ele ia trazer os corretivos para o Brasil. Porque o Brasil, aos olhos de Deus, é uma nação que, para onde se olha, as reportagens dizem isso todos os dias.
Para onde se olha nessa nação? É o matar, é o roubar, é o furtar, é o adulterar, é o mentir, é o enganar, é o procrastinar, é o litígio, é o suicídio, é o homicídio, é o fratricídio, é o feminicídio, são os crimes passionais e muito sangue inocente sendo derramado nessa nação. E o Senhor tinha dito para mim, grava essa mensagem e deixa aí à disposição daqueles que terão acesso, porque depois das festas da carne de 2024, eu vou começar ao longo desses 4 anos trazer juízo sobre a nação brasileira. E Deus mandou também deixar um recado para a igreja brasileira. É tempo de nós entendermos que a igreja ela está com a porta aberta para todos que querem a salvação, mas não está aberto para tudo. O problema da igreja brasileira nesse período que nós estamos vivendo é que a maioria dos líderes estão abrindo a porta da igreja para tudo e para todos. Para todos, as portas têm que estar abertas, porque todos têm direito à salvação. Agora, para tudo não. Chegar do jeito que chegam, a porta vai estar aberta. Mas permanecer do jeito que chegaram não pode. Tem que haver arrependimento, tem que haver conversão, tem que haver transformação. Porque a igreja que vai subir não é a igreja que tem rótulo. A igreja que vai subir é uma igreja lavada e redimida no sangue de Jesus, com as suas vestes brancas, que está aguardando a volta do noivo. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Prepare-se para o arrebatamento. Quem vos diz isso? Pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, é o pastor Alisson. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É tempo da igreja acordar. É tempo da igreja sair das 4 paredes. É tempo da igreja ir lá fora, cumprir o ID. Já há mais de 4 anos, Deus tem me enviado nas comunidades do Rio de Janeiro, nos bairros do Rio de Janeiro, em bairros fora do Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil. Eu vou estar viajando agora, pela misericórdia de Deus, para a Bahia, para um bairro da Bahia, para estar fazendo, junto com uma equipe missionária, o evangelismo. Temos saído para falar do amor de Cristo e pregar para essa geração que Jesus está voltando. Mas ao longo desses 4 anos que se seguem, 2024, 2025, 2027, 2028, o Senhor falou que vai trazer juízos sobre a nação brasileira, porque o pecado subiu como um cheiro podre na narina de Deus. E Deus olhou e muito sangue inocente sendo derramado nessa nação. Muita coisa errada acontecendo nessa nação. E Deus ele vai fazer a ruptura, porque a igreja é santa. A igreja não pode andar de mão dada com o mundo. A igreja, ela é santa, ela é separada. Mas no momento que nós estamos vivendo, percebe-se que muita coisa mundana tem entrado dentro das igrejas. Isso é assunto para um outro vídeo que eu vou estar comentando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui quem nos falou foi o pastor Edson Diniz, a paz do Senhor Jesus Cristo.